E também vamos te atualizar sobre o que acontece nesta terça-feira. O presidente Lula deve falar por telefone com Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. É uma conversa que não consta na agenda oficial do Palácio do Planalto, mas a Casa Branca confirmou que essa ligação vai acontecer hoje, às 13h30 da tarde, horário de Brasília. Esse será o único compromisso oficial do dia de Joe Biden e será totalmente fechado para a imprensa. Não foram detalhados quais serão os tópicos discutidos, mas existe uma grande expectativa que os dois falem sobre a situação na Venezuela, em meio ao aumento da pressão internacional por transparência no resultado das eleições presidenciais. E é sobre isso que a gente conversa com Américo Martins. Américo, quando falamos sobre eleições na Venezuela, Brasil e Estados Unidos estão alinhados no que se refere a uma cobrança por transparência nas eleições, transparência dos números, cobrança pela ata da votação. O quanto que essa ligação reforça o papel do Brasil como intermediador do diálogo com a Venezuela, inclusive reforçando até a intenção do Brasil de caminhar para uma liderança do Sul global? Carol, essa crise na Venezuela cria muitos obstáculos e muitos desafios para a diplomacia brasileira, mas também dá uma grande oportunidade para o Itamaraty, o Palácio do Planalto, o presidente Lula, para assumirem um protagonismo muito maior no tabuleiro mundial, no tabuleiro global, especialmente na própria região da América do Sul, onde o Brasil é a principal economia, tem relações com todos os países, não tem nenhum inimigo, tem diálogo muito bom com a maioria desses países, inclusive com o Maduro. Então você está correto ao dizer que o Brasil e os Estados Unidos, assim como a Colômbia, que também tem um papel importante nessa crise, têm a mesma visão de que não há transparência no processo, pelo menos até esse momento, que as atas das urnas precisam ser divulgadas o mais rapidamente possível, para que se chegue a uma conclusão se a eleição foi de fato fraudada ou não, fraudada como disse e alega a oposição. A partir dali, as posições são diferentes dos outros players. Os Estados Unidos têm uma postura muito mais dura contra a Venezuela. Ontem, inclusive, na Casa Branca, alguns assessores do presidente Joe Biden já deram briefings à imprensa dizendo que podem voltar a adotar sanções e acusando claramente o governo Maduro de ter manipulado as eleições. Isso não aconteceu em Brasília, não aconteceu com o governo brasileiro. O problema é que o governo brasileiro, além dessa oportunidade, tem também ali um grande desafio, porque vai ter que se posicionar de uma maneira clara, muito possivelmente tendo que condenar o Maduro, se a situação continuar sendo opaca da forma como está. Então o Brasil quer preservar a sua posição, quer dizer que tem ali condições de influenciar o Maduro e de mediar eventuais conflitos entre a oposição e o governo da Venezuela, mas vai ter em algum momento que se posicionar mais duramente e mais claramente. Neste momento deveria se posicionar contra o governo Maduro por conta justamente de não haver essa transparência até agora nesse processo. Falando da conversa entre os dois especificamente, o Biden provavelmente vai discutir esse aspecto com o presidente Lula, vai pedir que o presidente Lula interceda de alguma forma, porque existe esse diálogo entre Brasília e Caracas, coisa que não acontece entre Washington e Caracas, mas provavelmente o presidente Biden vai adotar também um tom bem mais duro. É possível que o presidente Lula se ofereça, inclusive, para fazer essa mediação com a oposição. É uma postura que poderia e caberia sim ao Brasil. Mas a gente pode falar aqui até, Carol, numa postura tipo bad cop, good cop, né? O policial ruim e o policial bonzinho. Os Estados Unidos fariam a pressão de fato e o Brasil poderia fazer ali mais uma espécie de diálogo com Caracas. Mas, de qualquer forma, como eu digo, Carol, quanto mais tempo passar para se esclarecer todos os detalhes dessa eleição, mais difícil vai ser para o Itamaraty não condenar a posição do Maduro e as alegadas fraudes e farsas eleitorais. Lembrando o Celso Amorim, ele segue na Venezuela, deve voltar hoje ao Brasil, se reuniu com o Nicolás Maduro, se reuniu também com nomes da oposição no país e hoje tem essa ligação do presidente Lula com o Joe Biden, 13h30 da tarde, horário de Brasília, informação confirmada pela Casa Branca. Obrigada, Américo. Daqui a pouquinho a gente conversa mais.